Você está falando da capacidade das empresas, né, de pensarem, de entenderem o novo cenário. Bom, quando a gente fala de dados para as empresas, isso começou já bem antes até dos próprios cookies, né? Eu sou da época do marketing direto, quando não existia nem internet, quanto mais cookie. Exatamente. Então, mas tem um movimento que eu vejo que ainda falta acontecer, e as empresas, elas sempre buscam, acho que, caminhos mais fáceis e rápidos, porque são muito pressionadas por, dependendo do segmento aí, por prazos, metas e tudo mais. O cookie era um atalho. No final das contas, o cookie era um atalho para dar agilidade. Quando a gente fala da empresa, de fato agora, construir sua base de dados, além dos dados tradicionais, transacionais ou de cadastro básico, mas dados comportamentais, dados digitais de navegação que seja e tudo mais, tecnicamente já isso não é problema, mas entender, eu acho que é o problema, entender o como fazer, o porquê fazer e o como usar é o problema. O Thiago falou aí da geladeira que nos persegue, né? Dando exemplo, você compra a geladeira e você ainda fica recebendo a geladeira. Eu estou vivendo isso, escrevi sobre isso hoje, inclusive, é, que é a capacidade que as empresas têm de errarem no básico ainda na questão dos dados. Eu viajei recentemente, comprei uma passagem para o destino. Desde que eu comprei a passagem para o destino, eu continuo recebendo semanalmente e-mails de oferta para esse destino, da mesma empresa. Eu já fui, já voltei, continuo recebendo. Ontem recebi, hoje recebi. É, e não é por falta de dados, não é por saber, é por falta de, é, de colocar um pouquinho, é só um pouquinho de esforço e de planejamento para pensar melhor antes de fazer. Exatamente porque vem com essa questão da automação muito forte. Aí esse era o ponto que eu queria trazer. Quando as empresas agora deixam de ter o cookie, mas elas têm outras formas de captar dados, vão ter que caminhar para criar suas plataformas, seus ambientes. Você trouxe a questão do brand publishing, é uma forma excelente. Você tem, dependendo do segmento, empresas que têm seus aplicativos, venda, e-commerce, enfim, elas têm as formas de captar outros dados comportamentais. Agora, como que você enxerga a capacidade, de fato, de continuar usando o mesmo critério de personalização, de segmentação, que talvez com os cookies, que tinha alguém fazendo um pouco mais, a empresa era só usuária, talvez ela perca isso, porque ninguém vai fazer por ela. E será que elas estão preparadas? Ela entende o que é de fato isso? Alguns exemplos que a gente vem visto aí, eu duvido, mas me fala o que você tem visto, por favor. Assim, eu acho que tem algumas frases, né, alguns chavões, quando a gente fala de cookie, de dados. Um deles, né, dado é o novo petróleo, é o novo ouro. Tem algumas coisas que são realmente um pouco cansativas, que eu falo assim, não, o problema não é petróleo, a gente de fato tem algo muito valioso, tem empresas já em mercados aí, Estados Unidos, Europa, que colocam os seus dados já no balanço anual da empresa, sabe? Então, de fato, é algo que tem muito, é um ativo intangível das empresas, né? Mas o problema não é esse. O problema é que falta refinaria, sabe? Falta um sistema para extrair esses dados e para transformar esses dados em algo útil. Porque se você pegar aqui e me dar um balde de petróleo, eu, sinceramente, eu não sei o que fazer com ele, né? Agora, o petróleo a gente sabe que foi, durante muito tempo, né, base para muitos materiais e tem muito valor. Agora, se não tiver a refinaria, se não tiver o sistema, a plataforma de extração, o sistema de transformação desse dado, que no nosso caso aqui seria como ativar, em que ativar, onde ativar, aquele petróleo perde valor. Ele até estraga, porque dado parado, né, também fala-se muito sobre os data lakes, né? Na verdade, o dado parado ele se vira um pântano, né? Pântano de dados
que aquilo fica ali parado, estagnado, passou, você viajou e voltou, e o retarget está lá com a mesma fonte de dados, tem ninguém olhar lá e falar, não, possivelmente essa pessoa já... Eu sei quando ela comprar passagem, eu sei a data de retorno, então deixa eu dar aqui um end time aqui, tirar a campanha do ar, porque olha quanto desperdício financeiro a gente acaba tendo pela falta dessa refinaria de dados, né? Então, acho que você tocou no ponto certo, acho que falta algumas ações um pouco mais básicas, né? O arroz com feijão ali, para as marcas conseguirem ter um processo um pouco mais claro. E, assim, outra coisa que também vejo, muita gente falando em Big Data, né? Assim, grandes processos, e acaba ficando uma coisa muito distante, né? Nossa, não tenho capacidade, não tenho profissional na minha casa para fazer isso. Aí tem a Exame, que fala que é o profissional de Big Data, salário de R$ 35.000 por mês, aí a empresa já, não vou ter capacidade, aí ela se distancia dos dados. Não, o negócio de dados não é para mim, deixa aí como está. Né? E, na verdade, tem uma outra coisa chamada Small Data, né? Que é o contrário do Big Data, que são pequenos aprendizados que você tem com ferramentas gratuitas, né? Como, por exemplo, Google Analytics, né? Google Search Console, algumas ferramentas que você tem, ferramentas digitais que você consegue olhar e observar e você montar uma arquitetura básica para você utilizar no dia a dia da sua estratégia de marca. Né? Então, eu acho sim que falta, tem uma ambição muito grande e às vezes falta aquela planta baixa, né? Falta aquela organização, planejamento prévio para as marcas terem um resultado um pouco melhor. Né? Então, falando aqui em alguns cases nossos, né, a gente atua com brand publishing e naturalmente geram muitos dados. Né? Imagina você ter ali, às vezes, os nossos projetos de publishing, os portais de conteúdo que a gente gerencia para marcas, eles chegam a ser maiores até do que o site institucional da marca. Então, ele tem uma audiência maior do que o próprio portal da empresa. Então, aquilo acaba gerando também muitos dados. E a gente tenta fazer uma arquitetura que você tem ali, a gente está falando de dados proprietários, né, porque é mídia proprietária, então a gente consegue fazer essa arquitetura para que a empresa consiga processar, né, basicamente, alguns dados, seja para uso no próprio portal, né, no próprio portal de brand publishing, ou em benefício do marketing dela mesmo, né? Então, eu acho que sim, tem essa questão, né, que tem que ser abordada. Não é a falta de profissionais, não é o mercado que não está preparado. Eu acho que tem que ser encarado, assim, o que básico eu posso fazer, o que está sob meu controle que eu posso fazer, né, para ter uma organização mínima aqui de arquitetura de dados.